Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Inscreva-se agora mesmo, conheça também os meus preparatórios de português. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link do nosso site. Tenho um curso específico para o concurso da PM de São Paulo. Você já consegue visualizar o conteúdo programático de língua portuguesa. Importante você se lembrar de que serão 20 questões para esse certame. Aqui tem todo o nosso conteúdo. Na sua prova terá indubitavelmente muita interpretação de textos. Por falar em interpretação de textos, aqui é um modelo bem característico da FGV. Pequenos textos, ditados populares para você compreender e buscar a alternativa correta. Observe, leia a frase a seguir em que o autor prega uma qualidade para a vida em sociedade. Qual é a qualidade que devemos ter para a vida em sociedade? Devemos ter humildade? Solidariedade? Sim, solidariedade, com certeza. Moderação, justiça, honestidade. Todos aqui devemos ter, de repente, na sua concepção? Sim, mas aqui eu preciso observar a frase a seguir. Os que se empanturraram ou se embebedam, olha aqui, os que se empanturraram ou se embebedam não sabem nem comer e nem beber. Assinale a opção que indica a qualidade defendida. Então, qual é a qualidade que ele defende? Primeiro ponto, obviamente, é compreender o que esta pequena frase, qual é a ideia dela. Aqueles, ou seja, traga para o seu vocabulário para você compreender com mais facilidade. Aquelas pessoas que se empanturram, o que é empanturrar? Comer muito, não é isso? Então, aquelas pessoas que comem muito ou bebem muito não sabem comer nem beber. O que quer dizer esta frase? Qual é a qualidade defendida? Está atrelada à humildade? Não. Então, ele come muito, ele bebe muito. É sinal de que não sabe nem comer e nem beber. Solidariedade, por exemplo, ajudar o próximo? Não. Aqui nós temos o princípio da moderação. Nas propagandas de bebida alcoólica aparecem lá, por exemplo, as frases, ou aparece a frase, beba com moderação. Então, qual é a qualidade que defende aqui? A moderação. Não coma muito e nem não se empanturre e não se embebede. Ou seja, não beba muito e nem coma muito. Seja moderado, tenha moderação. Justiça, honestidade, pode sim ser uma qualidade para a vida em sociedade, mas não estão atreladas à frase em questão. O que é que você precisa observar? É isso daqui. Às vezes eu falo muito porque na sua prova vai aparecer desse modelo. Aí você vai se lembrar dessas ideias, da forma de gabaritar a questão. É preciso ser racional no estudo das questões ambientais, ou então a usina vai deixar de ser construída porque há morcegos na caverna. Sobre a significação, preciso observar a significação e a estruturação e marcar a alternativa correta. Disse a vocês ainda há pouco, precisa compreender o que quer dizer esta frase, a frase pequena, o ditado popular que a FGV traz para você. Então, é preciso ser racional no estudo das questões ambientais, ou seja, a gente não pode ser emocional, a gente não pode ser só coração, só emoção. O que a gente precisa observar? Nós temos que compreender, olha, será que precisa construir uma usina? E para construir essa usina vai haver um desmatamento, vai matar também a fauna, não é isso? A fauna e a flora. Então, neste caso aí, o que eu vou observar? A ideia que esta frase traz é isso. Precisamos ser racionais nas questões ambientais. Aí, senão, o que vai acontecer? Vamos deixar de construir, por exemplo, uma usina porque há morcegos na caverna. Precisa da alternativa correta. A frase defende a ideia de que o meio ambiente deve ser preservado acima de tudo. Errado, olha aqui. Temos que ser racional. Até aqui, ok. O que vai importar mesmo é isso aqui. Ou então uma usina vai deixar de ser construída porque há morcegos na caverna. Então aqui também ele defende, deve ser racional, senão vão faltar alguns equipamentos, alimentos, por exemplo, porque não pode causar desmatamento, porque não pode matar os morcegos. Morcego aqui é só um exemplo mesmo dos danos ao meio
ambiente. Então, o meio ambiente deve ser preservado acima de tudo? Não. De repente vai precisar construir uma usina também. Ser racional, segundo o texto, é priorizar as questões econômicas sobre as ambientais. Se fosse aqui, vamos ver se realmente fosse a alternativa B, que não é, se fosse para priorizar as questões econômicas, ele iria falar assim, é preciso ser racional no estudo das questões ambientais. Devemos construir uma usina, mesmo que mate os morcegos. Aí ele priorizaria as questões econômicas. Não, mas aqui ele traz um símbolo, né? Quando ele fala aqui da questão da usina, é um símbolo do progresso. Quando fala dos morcegos, é a degradação ao meio ambiente. Em momento nenhum, ele está priorizando. A existência de morcegos numa caverna é vista como a causa justa da não construção? Nada disso, gente. Quando ele fala, olha, temos de ser racionais, senão nós não vamos construir usina. A ideia dele é, olha, às vezes precisa ter o progresso, precisa construir uma usina mesmo que mate morcegos. É a questão da racionalidade. Não dá para viver somente preservando o meio ambiente. As questões ambientais devem ser tratadas dentro de uma visão ambientalista? Nada disso. Tanto é que ele cita aqui o quê? A questão da usina. O progresso, às vezes é necessário o progresso, não é isso? Agora, a alternativa correta, a usina é vista na frase como símbolo de progresso, certinho, olha lá. Ou então uma usina vai deixar de ser construída. Às vezes é preciso, olha a usina de Belo Monte. Então, às vezes, precisamos sim construir uma usina. Enquanto os morcegos são considerados como obstáculos a esse progresso perfeito. A alternativa é, olha aqui, a usina é o progresso. E os morcegos, olha aqui, vai deixar de ser construída porque há morcegos na caverna. Os morcegos são um obstáculo, a flora, a fauna é um obstáculo à construção da usina. Então, aqui, perfeito. A frase abaixo que apresenta adjetivos de valor semântico oposto, antônimos, é. Então, quando falar de antônimo, é importante você observar que são significados contrários. Significados contrários, por exemplo, eu tenho aqui gordo, magro. Ou é magro ou é gordo. É bom, ruim. Estas palavras são palavras que possuem significados contrários, opostos, antônimos. Então é importante. Primeiro, eu tenho que localizar também o adjetivo. Adjetivo é aquele que caracteriza um substantivo. Um homem bom, alto, magro, tudo isso aí é adjetivo, exceto o homem que é substantivo. Então vamos ver. Os jovens brasileiros são semelhantes aos jovens americanos. Ideia de oposição? Não. Ok? Palavras diferentes não são antônimos, ok? Brasileiros e americanos têm uma ideia de oposição? Não. As lágrimas dos velhos são terríveis como as das crianças são naturais. Então, as lágrimas, os velhos aqui é um substantivo, as crianças substantivos, então não é adjetivo. Mesmo que fosse adjetivo, eu não teria uma ideia de oposição. Velho, o antônimo de velho é novo. Eu não sou rico. Rico é adjetivo, perfeito. Eu sou um pobre. Então quer dizer que a alternativa C está correta? Não. A alternativa C, caro concursando, ela está errada. Por quê? Quando o pobre, que é interessante, a FGV gosta bastante de falar, se trocar de ordem o adjetivo com o substantivo, em qual alternativa vai haver uma mudança de significado? Por exemplo, com o adjetivo grande. Grande homem tem um significado, homem grande tem outro. Então, se você colocar o adjetivo grande antes ou depois do substantivo, vai mudar o significado. É o mesmo caso de pobre. Eu sou um homem pobre, não tenho dinheiro. Eu sou um pobre homem, eu sou um homem infeliz, um coitado, não é isso? Então, quando falo pobre homem aqui, não está atrelada à ideia de riqueza, correto? Agora, se falar se eu sou um homem pobre, aí beleza. Para provar ainda, tanto é que ele fala que eu sou um pobre homem com dinheiro. Se ele tem dinheiro, ele é rico. Então, não é o oposto de rico. O oposto de rico é pobre. O que fica aqui, quando esse adjetivo vem antes do substantivo, ele vai ter o significado de coitado. Somente a riqueza faz o avarento ser pobre. Riqueza, substantivo. Avarento, substantivo, viu? A FGV, ela é muito interessante. Porque aqui está falando que apresenta o quê? Adjetivos de valor semântico. Então, lembre-se disso. Adjetivo é a característica. Riqueza é substantivo. Olha aqui, palavra precedida de artigo, caro concursante. Ela é o quê? Um substantivo.
A mãe corajosa, adjetivo, está qualificando o tipo de mãe. E o filho covarde, também adjetivo, olha aqui. A mãe corajosa não admite filho covarde. Ele é covarde ou corajoso. Até brinco, né? Que antes é herói vivo, antes covarde vivo do que herói morto, não é isso? Então aqui nós temos aqui, ó, corajosa é oposto a covarde. Então aqui nós temos antônimos. Na seção horóscopo de um jornal paulista se lê a seguinte previsão para os do signo Peixes. Alguém está tentando enganar você? Já começa fazendo a pergunta. Você sabe claramente que está imune a toda trapaça. Todos te devem algo, logo devem tratar você com respeito. Assinale a afirmação correta sobre o que se lê neste fragmento textual. Qual é a alternativa correta? O autor desse texto fala com um leitor imaginário, olha aqui, pertencente a algum dos signos do horóscopo. Leitor imaginário? Ok. Eu estou imaginando, não sei a quem eu estou destinando. E ele pertence a algum dos signos do horóscopo? Não. Eu já vi que qual signo aqui que está falando? O signo Peixes. A primeira pergunta do texto funciona como contato com o leitor, já que nada decorre dela no texto. Vamos ver se é isso. Então, observe aqui. A primeira pergunta. Alguém está tentando enganar você? Você sabe, olha aqui, você sabe logicamente que está imune a toda trapaça. Olha lá, enganação, trapaça. Então aqui, o que vem falando aqui? Funciona como contato. Ele quer se aproximar, chamar a atenção do leitor. Lógico que não. Aqui eu já vi que o resto aqui, principalmente o segundo período, ele vai trazer, ele está atrelado à pergunta que foi feita no início do texto. Primeira pergunta do texto funciona como contato com o leitor, já que nada decorre dela no texto? Não tem nada disso. Eu já vi que aqui o segundo período está se referindo à pergunta que foi feita no início. O segundo período do texto mostra uma pressuposição que cria um espaço comum entre os interlocutores. Então, quando fala aqui, você sabe claramente que está imune a toda a trapaça. Aqui nós já conseguimos identificar, neste caso, que ele traz até um elogio para o leitor, né? Então, ele quer o quê? Se aproximar do leitor, justamente para criar esse espaço comum. Quando fala criar espaço comum entre os interlocutores, esses interlocutores aqui, quem são eles? O autor e o leitor. Então, quando ele fala assim, olha, você sabe, logicamente, claramente que está imune a toda essa trapaça. Você é forte, você é poderoso. Então, ele cria esse espaço comum. Ele dialoga, ele se aproxima. Os textos dos horóscopos trabalham com vocábulos objetivos? Não. São vocábulos subjetivos, ambíguos, que você pode interpretar, que pessoas diferentes interpretam de maneiras diferentes. De significação bem específica, nada disso. Eu já vi que é um pouco ambíguo, né? Ele traz aquilo ali que você lê, cada leitor pode entender, ou melhor, interpretar de uma forma. O texto tenta mostrar certa dignidade e respeito por meio da utilização correta da língua portuguesa. Olha aqui, você utilizar corretamente a língua portuguesa vai trazer essa dignidade e respeito? Não é por ali, né? Então, eu já venho aqui e descarto também a alternativa é. E olha aqui, quando fala, olha aqui, ele traz estas palavras, ó. Toda essa trapaça, enganar você, tratar com respeito. Então, isso daqui não está atrelado. O fato de você usar de forma correta a língua portuguesa não tenta mostrar essa dignidade e respeito por meio desse uso adequado da norma padrão. Leia a frase a seguir. A natureza sempre favorece os que desejam salvar-se. Assinale a proposta de modificação dos termos dessa frase que se mostra inadequada. Característica da FGV. Ditados populares, frases pequenas. Entenda o enunciado, às vezes resolvo muitas questões nos meus preparatórios para os alunos e eles relatam ali alguma dificuldade.
Ou então eles erram a questão e falam assim, é porque eu não tinha prestado atenção no enunciado. Muita atenção ao que diz no enunciado. Então, a natureza sempre favorece os que desejam salvar-se. Como eu posso modificar esta frase? E só tem uma delas que a modificação ficou. Ao modificar a frase, ela ficará errada. O termo sempre favorece, quando falo, pode ser modificado para favorece sempre. A natureza sempre favorece. A natureza favorece sempre. Pode ser modificado? Sim. Mudou alguma coisa? Não. Os que pode ser modificado para aqueles que. A natureza sempre favorece os que desejam salvar-se. Sempre favorece aqueles. Olha aqui, às vezes as bancas cobram para você dentro de morfologia, por exemplo, esse os, ele é um pronome ou um artigo? Então, este os aqui, quando ele vem antes de um pronome relativo, nós temos olha aqui, olha o que é pronome relativo. Então, este os antes do pronome relativo que pode ser substituído por aqueles. Os que pode ser modificado? Pode sim. Então, aqueles que desejam salvar-se. Desejam pode ser modificado por tem desejo de. A natureza sempre favorece os que têm desejo de certinho. E este tem com acento, porque aqueles têm, eles têm. Salvar-se pode ser modificado para a salvação? Vamos ver aqui. A natureza sempre favorece os que desejam a salvação. Perfeito. Você deseja salvar-se, deseja a salvação. A natureza sempre favorece, poderia ser modificado para sempre favorece a natureza. Caro concursando, anote aí. Então, a natureza favorece. Quem favorece? A natureza, sujeito. Então, se eu modificar aqui e colocar o acento indicativo da crase, já não mais pode ser sujeito. Então, já interferiu. Esta modificação tornou-se inadequada. Não existe sujeito preposicionado. Então, pode aparecer no início da oração, com crase, com preposição? Pode, mas não será o sujeito. Então, eu poderia falar lá, sempre favorece a natureza, aí já favorece a quem? A natureza. Aí eu já tenho um complemento, um objeto indireto. Então, eu estaria falando sintaticamente, né, análise sintática, a natureza que é sujeito, e ela estaria se modificando para um objeto indireto. Então, não pode. Bastava você compreender que a natureza é sujeito. Se eu colocar crase na natureza, não rola, porque não existe sujeito preposicionado. Em todas as frases a seguir ocorre presença de um mesmo termo mais de uma vez. Assinale a frase em que as duas palavras mostram sentidos diferentes. Falei com vocês ainda há pouco. Caro concursando, o que você tem de compreender? Primeiro vem falando que tem a presença de um mesmo termo mais de uma vez. Velho e velho. Eu vou marcar a alternativa em que essas duas palavras, velho e velho, têm significados, sentidos diferentes. Simples assim. É isso que está pedindo aqui. Então, preciso buscar. Velho e velho tem o mesmo significado ou tem significados diferentes? Se forem significados diferentes, eu vou marcar. Torna-te velho cedo se quiseres ser velho por muito tempo. Olha aqui, ambos aqui estão se referindo à questão da idade, né? Torna-te idoso se quiseres ser idoso por muito tempo. Aqui nós temos o mesmo significado, o mesmo sentido, como fala aqui. O maior homem do mundo é o homem que não perde seu coração de criança. O maior ser humano do mundo é o ser humano que não perde seu coração de criança. Mesmo significado. Se Deus quisesse que os homens seguissem receitas, Deus não nos daria a voz. Olha aqui, Deus, o mesmo significado. O Criador, né? O poderoso, o Senhor. Quem dorme como bebê, não tem bebê em casa. Olha aqui, quando eu falar, ele está dormindo como um bebê. Ele está dormindo sossegado. É uma pessoa que está sossegada, ele está dormindo confortavelmente, tranquilamente. Olha aqui, quem dorme tranquilamente não tem bebê em casa. E quando fala bebê aqui, é o quê? Não tem
criança em casa. Então, aqui nós temos significados diferentes. Olha, ele dorme como um bebê, ele dorme de forma tranquila. Agora, ele dorme de forma tranquila porque ele não tem uma criança em casa. Você conseguiu identificar? Significados diferentes. Um cão velho não deve latir, pois um cão velho já não é capaz de morder. Cão que não late, não morde. Então, o que você observa aqui? Cão velho, cão velho. As expressões têm o mesmo significado. Leia a frase a seguir. A distância mais longa é a que existe entre a cabeça e o coração. Em outras palavras, a frase acima opõe. Opa, oposição, antônimo, vai ter na sua prova também. Antônimo para o próximo certame. O que você vai compreender? Quando eu falo de antônimo, são palavras que possuem significados opostos. Não confunda significados diferentes com significados opostos. Gordo, magro, oposição. Gordo, feio. Não são significados opostos. Feio, bonito. Então, antônimo, palavras que possuem significados opostos, correto? Inteligência. Então, em outras palavras, a frase acima ela traz essa oposição de quê? A distância mais longa é a que existe entre a cabeça e o coração. A cabeça é o que nós podemos chamar de quê? É a razão. E o coração, a emoção. Aquele conflito que existe, né, entre razão e emoção. Você entende que, olha, a razão aqui é pensar mesmo, né? Agir com a cabeça. E já a emoção é agir com o coração. Então, aqui nós já vimos que é o quê? Razão e emoção. Emoção, sentimento. Então, aqui já ficou mais fácil. Essa oposição que tem é nesse sentido de cabeça, coração, razão e emoção. O que você tem de fazer aqui, primeiramente? Compreender o que quer dizer esta frase. Quando eu falo, a distância mais longa é a que existe entre a cabeça e o coração. Não é distância de comprimento, não. Aqui está falando da dificuldade que temos de agirmos como pensamos. Então, a gente pensa de uma maneira e a gente vai agir daquela maneira. Então, o que a gente entende? Que entre razão, que é agir com a cabeça, e emoção, que é agir com o coração, há uma distância longa. Então, aqui, razão e sentimento. Caro concursando, na sua prova para o próximo certame terá sentido próprio e figurado. Você não pode errar questão contemplando esse assunto. Lembre-se de que sentido figurado é quando você dá um novo significado à palavra. Se eu disser, Marcelo, me dê uma mão para resolver esta questão, será que ele vai pegar e dar a mão mesmo, entregar a mão dele? Não. Ali eu dei um novo significado para o vocábulo mão, que neste caso é ajuda. Na linguagem literária, é comum o emprego de expressões com sentido conotativo. O que é sentido conotativo? Uma linguagem figurada, como acabei de falar com vocês. Me dê uma mão, não quero a mão da pessoa, eu quero uma ajuda. Então, dei um novo significado à palavra mão. Como se observa no trecho a seguir de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Podemos dizer que há o emprego de linguagem figurada na expressão. Num trem da Central, um rapaz aqui do bairro. Observe aqui. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro. Foi empregado em sentido figurado? Não. Aqui eu já vi que essas palavras foram empregadas no sentido próprio, ou sentido denotativo. Pois tal expressão utiliza-se de uma forma deítica para apontar o local onde o narrador e o personagem se encontraram. Nada disso. Então, isso aqui eu já vi que foi empregado uma linguagem própria. Conheço de vista e de chapéu. Olha aqui. Um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Será que é porque eu conheço, olha, no olho e na cabeça? Ah, eu conheço só pelo olho e pelo chapéu? Não, observe aqui. Pois tal expressão sugere que o narrador e o personagem se reconhecem, mas não mantêm uma relação de proximidade entre si. Certinho aqui a alternativa B. Foi empregado em sentido figurado, sentido conotativo, porque quando fala assim, eu conheço alguém de vista e de chapéu, quer dizer que conhece de forma visual, ou seja, visualmente.
Olha aqui. Então, é justamente isso aqui. É sentido conotativo? É sentido uma linguagem figurada? Sim. Olha aqui. Pois essa expressão sugere que o narrador e o personagem se reconhecem, mas não mantém uma relação de proximidade entre eles. Certinho? Só conhece de vista. Uma noite destas, pois tal expressão é vaga e não demarca um tempo exato, não quer dizer. O fato de ser vago e não demarcar um tempo exato não significa que foi empregada a linguagem figurada. Linguagem figurada é quando você dá um novo significado às palavras. No caso aqui, olha aqui, conhecer de vista e de chapéu. Ah, então é porque eu conheço aquela coisa que põe na cabeça? Não, de vista e chapéu. Conheço, mas não tenho uma relação de proximidade, não conheço muito. Falou da lua e dos ministros, vamos ver lá. Cumprimentou, sentou-se ao pé de mim. Falou da lua e dos ministros. Ok, pode falar da lua e dos ministros, olha aqui. Pois tal expressão se configura como uma comparação entre os assuntos abordados no trem? Não sei, não tem essa ideia de comparação. Sentou-se ao pé de mim, pois tal expressão indica o local exato onde o personagem se instalou. Venho e descarto também. A alternativa posso descartar aqui. Então, você conseguiu compreender? Sentido, linguagem figurada, sentido conotativo, dá um novo significado às palavras. Olha aquele poema de Drummond. No meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Então você vai compreender, olha, será que pedra era uma rocha mesmo ou era um empecilho? Ah, FGV é uma pedra no meu sapato. Ela é uma pedra que está ali no seu sapato? Não. Ela é uma banca que exige muito e que acaba complicando na hora das provas. Abaixo foram copiadas 5 frases, a todas elas foram anexadas vírgulas. Vamos marcar a opção em que a vírgula foi acrescentada de maneira correta. O tempo não dura para os mortos. Veio e colocou uma vírgula aqui. Se eu chegar e falar assim, a vida dele não durou. Ok, então aqui eu tenho um verbo intransitivo. É aquele que vai ser suficiente para você compreender a oração. Ele não pede um complemento. Verbo intransitivo não pede complemento. Então, quando eu falo lá, o tempo não dura, pronto, dá para eu entender, correto? Só que na percepção da FGV aqui, eu tenho um verbo transitivo indireto. O tempo não dura para quem? Para os mortos. Então, na percepção dela, isso aqui seria um objeto indireto. Eu não separo, olha aqui, eu criei o SVC. Eu não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Compreendo o que é o SVC. Então, primeira coisa, tem vírgula, tem SPC, ou melhor, SVC. O que é o SVC? Porque você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Isso é SVC, memorizou? Não separo por uma vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Primeiro vamos observar, você fala assim, gente, para que ter vírgula, né? Daria para ter a língua portuguesa sem vírgula? Não daria. As frases mudariam de sentido. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Olha o significado que tem. Então, o homem está sendo valorizado. Vou retirar esta vírgula daqui e vou colocar aqui. Observe. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Então, neste caso, a mulher está sendo valorizada. Conseguiu compreender? Então, não dá para viver sem a vírgula. Isso é fato. Que as bancas mais trazem também. Elas colocam uma vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o seu complemento. E não pode. Observe aqui, se eu trouxer esta vírgula, o homem é bom. Aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo de ligação. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Então, o correto fica o quê? O homem é bom. Eu não posso separar também o verbo do seu complemento. Eu creio em você. A vírgula é para respirar. Mentira, não tem nada disso não. Então, se você ler uma frase que não tem vírgula, você não vai respirar, nada a ver. Então, não pode ter, porque aqui eu tenho o verbo transitivo indireto e aqui eu tenho o complemento. Eu não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. SVC. Além de SVC, você já deve ter ouvido falar em suveca. O que é essa suveca? É a ordem direta das frases. Anote aí. Então, a frase ela tem lá
o sujeito, então vamos pegar aqui, o concursando, sujeito, não é isso? Comprou, verbo. Aí nós temos aqui o complemento, ele comprou o quê? Um complemento. Então, ele comprou um carro novo. E por último, eu vou ter o adjunto adverbial. Então, isso é a ordem suveca. Aí você já observou que, mas não está na ordem suveca. Eu já trouxe justamente para você compreender aqui que a ordem direta é sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Então, ela ficaria assim. O concursando comprou um carro novo no último ano. O concursando, sujeito, comprou o verbo o quê? Olha o complemento, o objeto direto. Um carro novo e o adjunto adverbial de tempo, no último ano. Se eu inverter essa ordem suveca, aqui você observou que não ficou suveca, ficou o quê? Aqui. Se eu inverter essa ordem aqui, ou seja, se eu deslocar para o início da frase o adjunto adverbial, ou se eu intercalar, como eu coloquei aqui, entre o verbo e o complemento, o adjunto adverbial de longa extensão, ele virá separado por vírgula. Então, esta frase está correta? Sim. Aí você fala, mestre, mas aqui está separando o verbo do complemento por vírgula. Se forem vírgulas, ok. Se forem duas vírgulas, provavelmente está correto. Então, lembre-se disso, suveca. Inverteu essa ordem suveca, embaralhou as letras, você vai observar e vai se lembrar de colocar a vírgula. Se eu fizer assim também, no último ano, vírgula, o concursando comprou um carro novo, também usaremos a vírgula, porque adjunto adverbial de longa extensão, ele intercalado, como é o caso, ou deslocado para o início da frase, virá separado por vírgula. Se for de curta extensão, até duas palavras, pode vir ou não separado por vírgula. Conseguiu compreender o que é SVC? Não separa por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Só que aqui ainda tem um outro ponto. Na minha percepção, o tempo não dura para os mortos. Aqui eu teria um adjunto adverbial. Aí vai nos remeter à ordem suveca. O que é essa ordem suveca? A ordem direta das frases. Quando elas estão na ordem direta, nós temos o sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial vem no final da frase, o uso da vírgula é facultativo. Então, na minha percepção, poderia ter essa vírgula? Sim. Só que a percepção da FGV aqui, que eu tenho um verbo transitivo indireto, e aí eu estaria separando o verbo do seu complemento, indo ao encontro do SVC. Então a questão deveria ser anulada? Com certeza, diversos recursos foram impetrados contra esta questão. Mas com certeza também a FGV não mudou o seu gabarito. Então essa daqui está errada. E aí você vai resolvendo. No início da aula eu disse, olha, você tem a certeza de que uma está correta. Vou mostrar para você aqui, que sem dúvida nenhuma, que vai gabaritar a questão. E essa daqui poderia gabaritar também, mas você vai naquela que você tem certeza. Um bebê é a opinião de Deus de que a vida deve continuar. Um bebê é a opinião de Deus de que a vida deve continuar. Nada disso. Observe aqui. A opinião de que? Quem tem opinião de alguma coisa. Então, não posso separar, não posso usar esta vírgula. Então, já venho e descarto também. Anote aí também, eu não separo o adjunto adnominal nem o complemento nominal do substantivo a que se refere por vírgula. A melhor morte é aquela que nos satisfaz. A melhor morte é aquela que nos satisfaz. Não poderia ter essa vírgula também, porque quando eu tiver aqui um pronome relativo e antes dele tiver uma vírgula, aí eu tenho uma oração explicativa. Se antes dele não vier uma vírgula, eu tenho uma restritiva. Então, se eu colocar uma vírgula, eu vou modificar o sentido. Então, não posso fazer também. Simplificaria ainda mais. O que nos satisfaz? Aquela que nos satisfaz. Eu estaria separando o sujeito do verbo por vírgula. Olha o SVC. Não pode ter. Então, descarto também. Alternativa C. Lembre-se disso daí. Se pronome relativo dá início à oração subordinada adjetiva
restritiva ou explicativa. Restritiva é sem vírgula, como aparece aqui. Se eu colocar a vírgula, vira explicativa. Se eu soubesse que ia viver tanto tempo, teria me cuidado melhor. Aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada adverbial condicional. Quando a oração subordinada adverbial vier antes da oração principal, temos de usar a vírgula. Foi isso que eu disse aqui. Aqui eu tenho certeza de que eu tenho que usar a vírgula, porque eu tenho oração subordinada adverbial que veio antes de uma principal. Sempre que a subordinada adverbial vier antes de uma principal, caro concursante, nós vamos usar a vírgula. E na alternativa A, temos dupla. Aqui eu poderia usar ou não. Então, aqui eu tenho dupla possibilidade na percepção da FGV. Aqui é um verbo transitivo indireto e um objeto indireto. A vírgula estaria separando o verbo do complemento. Já aqui eu tenho 100% de certeza como eu tenho oração subordinada adverbial, antes da oração principal, tenho de usar a vírgula. A idade em que tudo se reparte é geralmente a idade em que nada se tem. Nada justifica o emprego dessa vírgula. Eu não posso usar a vírgula aqui também, bem semelhante aqui à alternativa B. Não vou usar a vírgula também. O correto seria geralmente a idade em que nada se tem. É importante você observar, olha aqui, novamente o que? Então, aqui eu tenho oração subordinada adjetiva, sem vírgula como aparece aqui, olha aqui, sem vírgula como aparece aqui, ela é restritiva. E já com vírgula como aparece aqui, ela virou explicativa. Não pode, então descarto também. Entre as frases abaixo, assinale aquela em que há erro na concordância da palavra sublinhada. Concordância verbal, bem tranquilo. FGV, o que você faz? Você identifica o verbo, faz a pergunta com ele para identificar o sujeito. O verbo concorda com o sujeito no plural, verbo no plural, sujeito no singular, da mesma forma. Concordância nominal. Aqui tem algumas palavras aqui que são bastante cobradas. Bastante mesmo, porque eu posso substituir por muito, que são muito cobradas. Faça essa substituição. Eu preciso daquela em que há erro. Após o final de semana, ela ficou quite com os devedores. Ela quite. Muita gente fala assim, eu estou quites com a justiça eleitoral. Não. Quite vai concordar em gênero e número com o substantivo ou com o pronome a que se refere. Ela, boa. Ela ficou boa com os devedores. Então, ela boa, ela quite. Olha aqui. Ela singular, quite também no singular. Então, descarto. Anexos a esta carta vão os documentos. Aí você vai falar assim, está errado, porque carta, então, deveria ser anexa a esta carta. Não. O que vai anexo? Os documentos. Vão anexos os documentos. Então, os documentos, anexos. Anexos vai concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Documentos anexos. Se fosse a expressão em anexo, aí era invariável. Em anexo a esta carta vão os documentos. Essas coisas, como se sabe, não ficam baratas. Coisas baratas, aqui está correto também. Então, coisas boas, coisas baratas. Se fosse um verbo de ligação, ou então o verbo custar, vamos pegar o verbo custar aqui, que é mais fácil. Olha aqui. Como essas coisas, como se sabe, não custam caro. Olha aqui. Então, aqui é importante você compreender. Não custam barato. Por que nesse caso aqui seria barato e não baratas? Porque se for com o verbo custar, ele será invariável. As casas custam caro, as casas custam barato. Agora, se for com o verbo de ligação, por exemplo, essas coisas são baratas, aí vai flexionar normalmente. Com verbo de ligação, olha o verbo ser aí. Essas coisas são baratas, coisas baratas. Agora, se tiver o verbo custar, você vai compreender que aí será invariável. Essas coisas custam barato. Toda a coragem dela era pouca, toda a coragem dela era muita. Substitua pouco por muita. Então, coragem, muita. Olha aqui, muita coragem. Macete interessante.
Eu tenho dúvida no muito se ele é muito ou se ele vai variar. Para ele ser invariável, ele será um advérbio. Então, se eu disser, por exemplo, ela é muito bonita. Bonita é um adjetivo. Então, a palavra que modifica o adjetivo, o verbo, o próprio advérbio, ele é um advérbio. Então, muito aqui é advérbio. Advérbio é invariável. Eu não poderia falar, ela é muito bonita. Eu até brinco que a minha pequena de 2 anos, ela fala assim, a mamãe é muito legal. Aí eu já, obviamente, não vou corrigi-la nesse sentido, né? Mas aí eu já fico observando, toda hora eu me lembro disso. Não tem nada disso. Legal é adjetivo. Palavra que modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, ele é invariável. Então, ela é muito bonita, ela é muito legal. Correto? Agora, se vier acompanhando aqui um substantivo, aí o advérbio ele não modifica um substantivo. Acompanha um substantivo, vai concordar com o substantivo. Então, a coragem, muita coragem ou pouca coragem. Qualquer que sejam as razões plural, as razões quaisquer. Qualquer aqui vai flexionar normalmente com o substantivo. Então, as razões quaisquer, nada de razão, razões qualquer. Então, as razões quaisquer. O que fica daqui? Muita atenção com muito, com a questão do advérbio, o anexo, que as bancas cobram muito, e o kit também. Aliás, tudo aqui fica, né? Para você compreender, memorizar e gabaritar as questões. Em todas as opções abaixo, há 2 frases que foram reescritas em uma só. Subordinando-se a segunda à primeira, a frase em que isso foi feito de maneira correta é: questão contemplando, caro concursando, regência, estará também na sua prova. Então, o otimismo é indispensável ao progresso. Precisamos muito de otimismo. Quem precisa, precisa de alguma coisa. O otimismo de que tanto precisamos, essa questão é muito interessante, caro concursando. O que você vai se lembrar aqui? Apareceu o pronome relativo. Então, eu preciso de alguma coisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Eu até marquei aqui já no início para vocês. Olha aqui. Precisamos de. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Esta preposição exigida pelo verbo precisar, ela virá antes do pronome relativo. Então, aqui está corretíssimo. O otimismo de que tanto precisamos. Eu preciso de alguma coisa. Então, o otimismo, você observa que a preposição exigida pelo verbo ela virá antes do pronome relativo. Tem uma frase que eu sempre uso com vocês. O livro de que gosto. Se você escrever o livro que gosto é tal. Está errado. O correto seria o livro de que gosto, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Preposição exigida pelo verbo gostar virá antes do pronome relativo. Documento é o mais importante nesse processo. Referir-me a ele. Quem se refere a alguém. O documento que me referi, cadê o A do verbo referir? Então, está errado. O correto seria o documento a que me referi. Quem se refere a alguém. Então, ele tinha que vir antes do pronome relativo. Foi triste o acidente. Quem assiste, assiste a alguma coisa, com o sentido de ver. Foi triste o acidente a que assistimos. Quem assiste, assiste a alguma coisa. O acidente a que assistimos, pronome relativo. Faltou a preposição. Não me lembrei do nome. Quem se lembra do. Aqui eu sempre falo do alfabeto, o C e o D. Se tem o C, tem o D. Lógico que eu não vou falar não se lembrei. Eu vou falar não me lembrei. Mas se fosse ele, por exemplo, eu falaria não se lembrou do nome. Olha aqui, se tem o C, tem o D. Olha o D aqui, a contração do D mais o O. Então, se o lembrar vier acompanhado do se, eu uso o de. Se não vier, não uso. Vivi nela por 20 anos. Não me lembrei, olha aqui, o me e o de, certinho. Da rua aonde vivi, não. Da rua onde vivi. Quem vive, vive em algum lugar. Então, da rua em que vivi ou da rua onde vivi. Para você usar o aonde, algum termo tem de exigir a preposição a. Quem vai, vai a. Então, fui aonde você estava. Cheguei aonde eu queria. Para você usar o aonde, o verbo tem de exigir a preposição a. Meu quintal tem uma grande goiabeira. Plantei no quintal um monte de árvores. Meu quintal, que plantei um monte de árvores, tem uma grande goiabeira. Meu quintal em que
plantei, porque quem planta, planta em algum lugar. Eu planto no quintal, olha aqui, plantei no quintal, olha aqui, em mais o é igual no. Então, cadê o em aqui? Só apareceu o quê? Então, preciso ter o em. Questão bem interessante para você se lembrar de que o livro de que gosto, nada de o livro que gosto. O livro de que gosto é do 1000 ao milhão, de Tiago Nigro. Pode ser, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, tua nobre presença, a lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Olha o trecho aí do hino A Bandeira, de Olavo Bilac. Esses são os 4 primeiros versos do nosso conhecido Hino à Bandeira. Assinale a afirmação correta sobre a estruturação ou significação desses versos. Os versos exploram as cores simbólicas da bandeira. Quais são? Verde, amarelo, azul e branco. Esperança, verde, não é isso? Olha aqui, paz, branco, como muita gente fala. E cadê aqui o azul e o amarelo? Não aparecem. Por seu nacionalismo, a mensagem desses versos se relaciona com o movimento barroco. Ok, nacionalismo é uma coisa. O barroco ele já traz uma linguagem rebuscada, uma linguagem difícil. Então, neste caso aqui, eu já posso descartar também. Lembre-se disso. É barroco, uma linguagem muito rebuscada. Então, aqui nada de nacionalismo. Aqui está para o parnasianismo. Então, aqui descarto também, porque não aparece o barroco. E você observa também nesse barroco a presença de uma linguagem complexa, rebuscada. A letra do hino opõe aspectos positivos e negativos do nosso país. Não aparecem os aspectos negativos nessa passagem. Salve, lindo pendão da esperança. Pendão aqui é o mesmo que bandeira, não é isso? Salve, símbolo, bandeira também, Augusto da Paz. Tua nobre presença, a lembrança, a grandeza da pátria. Cadê os aspectos negativos? Os termos pendão e símbolo se referem à nossa bandeira certinho, olha aqui. Salve, lindo pendão da esperança. Lembrando que é o hino à bandeira. Pendão, bandeira e símbolo. Também nós temos esta ideia de bandeira. A ordem direta dos 2 últimos versos seria aqui a análise sintática, né? Quando estudava, lembro-me de que a professora pediu para fazer a análise sintática do hino nacional. Eu falei, meu Deus, para que isso? Mas aparece, olha aqui, nessa prova da FGV, apareceu não do hino nacional, mas do hino à bandeira. Então, como que vai ficar nesta ordem direta? Então, vai ficar aqui, ó. Vou fazer aqui, tua nobre presença, o que mais que vem depois? Nos traz, tua nobre presença, nos traz, o que ela nos traz? A grandeza, vou mudar para aqui, a grandeza da pátria, a lembrança, a grandeza da pátria, a lembrança. Então, traz alguma coisa, a lembrança. Então, como ficou? Tua nobre presença nos traz a grandeza da pátria, a lembrança, a ordem direta. Assinale a frase em que a oração adjetiva sublinhada foi substituída por um adjetivo. Lembrando, oração adjetiva, ela começará com o pronome relativo quem? Ela pode ser adjetiva explicativa se vier separada por vírgula, não tem nenhuma, e ela pode ser explicativa se vier separada por vírgula, e restritiva se não vier separada por vírgula. Então, o que eu tenho que substituir? Se eu falo que tem por disponíveis, está correto? Lembrando que eu preciso dar errada. Essa terra é de tal maneira graciosa que se dará nela tudo por causa das águas que tem. Então, se tem, está disponível, certinho. Rio de Janeiro é a única cidade das que conheço que não conseguiu expulsar a natureza. Visitada, eu poderia substituir que conheço por visitadas. O Rio de Janeiro é a única cidade das que conheço que não conseguiu expulsar a natureza. É a única cidade das conhecidas, seria o termo correto. Nada de visitar. Mas para eu visitar eu tenho de conhecer. Não importa.
é para você substituir. Aqui o adjetivo que vai substituir essa oração adjetiva seria conhecidas. O Rio é a única cidade das conhecidas que não conseguiu expulsar a natureza. Os Estados Unidos são um Itu que deu certo. A sua empresa deu certo, o seu estudo deu certo. Ele é um homem que deu certo, ele é um homem bem-sucedido. Maior prazer durante o período de viagens é o dos criados que permanecem em casa. Quem permanece em casa? Doméstico. O caminho é o que importa. O que importa é importante. Cada opção abaixo traz uma pequena frase e uma possível interpretação dela. Assinale a frase que mostra uma interpretação adequada. Isso aqui é a cara da FGV. Pequenas frases para você compreender o que elas significam. Eu preciso da certa. Meus pais foram doidos ao ensinar-me as primeiras letras. A doidice está no fato de que os pais preferiram o ensino doméstico ao ensino na escola. Nada disso. Quando fala ensinar-me as primeiras letras em casa, eles já fazem isso. Os pais já fazem isso, compram um alfabeto e colocam lá. Então, ali eles estão ensinando as primeiras letras. Agora, quer dizer que é um assunto, inclusive, que levou a bastantes discussões recentemente, essa questão do ensino doméstico, mas não é isso. Eles preferem, onde está falando que eles preferiram, olha que ainda usou no passado, é fato de que eles preferiram o ensino doméstico? Não, ensinar as primeiras letras. Todo mundo faz isso. A ciência não tem pátria. Isso significa que o conhecimento científico deve pertencer ao mundo, ok, e não somente à pátria do cientista. Perfeito, não tem pátria, pertence a todos. A informática veio para resolver problemas que antes não existiam. A frase mostra que a informática resolve todos os problemas atuais? Nada disso. Aqui quer dizer que, com a chegada da informática, vieram alguns problemas também. Olha aqui, veio para resolver os problemas que antes não existiam. Não quer dizer que ela resolve todos os problemas atuais, também não. Aqui, pelo todos, a gente já também descartaria. De erro em erro, descobre-se a verdade inteira. A frase critica as pesquisas que cometem muitos erros? Nada disso. Aqui está falando que errando vai descobrindo a verdade. Não há mestre que não possa ser aluno. A afirmação critica os professores que não têm conhecimento do que ensinam? Nada disso, gente. Quando fala que não há mestre que não possa ser aluno, é que todo professor, por exemplo, ele pode aprender e vai aprender alguma coisa. Não traz essa crítica aos professores que não têm conhecimento do que ensinam. Assinale a frase em que houve substituição adequada do vocábulo sublinhado por um sinônimo. Prova sua da FGV terá sinônimo também. Então fique atento para você gabaritar a questão. Um provérbio é uma sentença curta baseada em longa experiência. Uma sentença, aqui nesse caso, ela vai trazer uma ideia de uma frase e não de uma afirmação. Nem sempre um provérbio será uma afirmação. A harmonia das cores reside no princípio de seu eficiente contato com a alma humana. A conciliação, nada. Conciliação vai nos trazer a ideia de quê? De uma solução de conflitos. Então, conciliação é você solucionar conflitos e não será sinônimo de harmonia. Não procurem qualquer nexo. Nexo é a mesma coisa de coerência. Ah, isso daqui não tem nexo. Não tem coerência. Sou artista, moro entre as minhas pinturas. Escrever é um luxo para mim. Luxo é excesso? Podem ser até próximas aqui, mas não são sinônimos. Então, quando fala de luxo, é o quê? Se eu falar, por exemplo, João tem dinheiro em excesso, quer dizer que João tem luxo? Não. Ele pode ter dinheiro em excesso, mas não trazer essa ideia de luxo. O luxo aqui pode até ser um excesso, mas um excesso de quê? Um excesso de ostentação. Aí seria, você pode ter dinheiro em excesso, mas pode não ter luxo. Luxo é quando você acaba ostentando. A arte é a trilha, é a via férrea, nada. A arte é o caminho que leva de volta da fantasia à realidade. Trilha que eu poderia falar que é o caminho, nada de via férrea. Vamos marcar a alternativa em que está correto o uso da crase. Novamente, o autor se comparou a alguém, pronome,
indefinido, não uso crase. Ele se referiu às pessoas. Quem se refere a alguém, mas o as de as pessoas, certinho, alternativa B. As pessoas aludem a uma. Uma é o quê? Um artigo indefinido. Artigo indefinido eu não uso crase, correto? Ele passou a ser entendido a partir. A partir não tem crase, não uso crase antes de verbo no infinitivo. A partir não tem crase. Os livros foram entregues a ele. Ele aqui é uma palavra no masculino. Ele também é o quê? Um pronome pessoal. Antes de pronome pessoal, não uso crase. O acento indicativo de crase foi novamente empregado de forma correta onde? O cidadão não atende a apelos. Os apelos, palavra no masculino, não uso crase. No artigo, o autor citou o quê? A necessária reforma do Estado. Então, se ele citou o verbo transitivo direto. Com o verbo transitivo direto, eu não uso crase depois dele. Convencemos, todos é uma palavra no masculino. Todos também é o quê? Um pronome indefinido, não uso crase. O debatedor não se rendeu. Quem se rende a alguma coisa. Mas o a de aqueles deu a com acento indicativo de crase. Letra D gabaritou a questão. Os governos dispuseram-se a colaborar. Não uso crase antes de verbo no infinitivo. Marx e Engels e outros pensadores previram. Aí você já vai falar, já vem aqui, olha, previram é do verbo prever. Prever é verbo derivado do ver. Então, eu prevejo, eu vejo. Verbo derivado do verbo ver. Sempre que fizer essa conjugação, para você saber se é derivado, fazer a conjugação do verbo no presente do indicativo, eu tenho, eu mantenho, eu ponho, eu proponho. Verbos derivados. Mestre, sempre? Não. Se fosse o português, seria uma ciência exata para falar aqui do nosso canal. Aí seria mais fácil. Mas não, se você pegar, por exemplo, o verbo prover, aí você vai falar, eu vejo, eu provejo. Ok? Será que sim? Então, eu provejo. Agora, mas mesmo ele tendo essa conjugação, a mesma do verbo ver lá no presente do indicativo, ele não é um verbo derivado do verbo ver. Se estiver com o caderno, imagino que esteja, anote aí. Verbo prover não é derivado do verbo ver, correto? Então, eu não vou falar, por exemplo, eles proviram o resultado, alguma coisa assim. Não, eles proviram o mercado com muitos itens. Não, eles proveram mesmo. Verbo prover não é derivado do verbo ver. Então, vamos ver, nesse segmento, o verbo irregular prever é conjugado de forma correta no pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo é aquele que vai indicar uma ação acabada no passado. Vamos marcar a frase em que a forma desse verbo está conjugada de forma errada. Quando ele prever o resultado. Prever, eu prevejo, eu vejo. Ok, ele é um verbo derivado do verbo ver. Então, lá no modo subjuntivo, o que eu disse? Que o ver vira vi e o vi vira vier. Lembre-se disso daqui. Então, aqui é o ver vai virar vi. Então, quando ele prever o resultado, não. Quando ele previr o resultado, correto? Não confunda prever com prover. Então, aqui já gabarito a questão que é a errada. Elas veem coisas impossíveis. Elas preveem. Está correto. Ah, não mais tem acento aqui no credelever? Não mais tem acento, correto? Espero que elas prevejam. Espero que elas vejam. Ela já previra, ela vira o resultado, pretérito mais que perfeito. Se todos vissem, se todos previssem. Aqui é o quê? O modo subjuntivo. Subjuntivo. O que eu disse a vocês? Que o modo subjuntivo, é interessante você se lembrar disso daqui, que o modo subjuntivo, o ver vira vi. Então, aqui é do verbo ver, não é isso? O ver vira vi. E o vi vira vier. Então, aqui está correto também, eu precisava da errada, que é a alternativa A.
A chuva chegou nesse dia sem que os trovões a anunciassem. Não soara pela cidade o toque costumeiro dos sinos do final da tarde. As formas grifadas chegou e soara foram empregadas no texto, respectivamente, para que chegou o primeiro ponto. Eu já sei que é passado. Se é passado, pretérito perfeito. Pretérito perfeito, aquele que indica o quê? Uma ação acabada, finalizada no passado. Para referir-se a um fato concluído no passado, correto? Referir-se a um fato momentâneo, não. Indicar uma ação durativa no momento presente, não, passado. Exprimir um fato repetido no passado. A chuva chegou. Pronto. Se fosse um fato repetido no passado, seria chegava, que era uma ação que ocorria mais vezes. Enunciar uma incerteza sobre um fato, nada disso. Lá no modo imperativo vai afirmar algo que aconteceu, então um fato concluído que ocorreu no passado. E soara, soara eu já sei, quando termina em irá é o quê? O pretérito mais que perfeito. Enunciar um fato anterior a outro também no passado. Pretérito mais que perfeito é justamente isso. Ele indica uma ação que ocorre antes de outra ação também no passado. Gabaritamos a questão com a alternativa A. Vamos marcar a alternativa em que o pronome oblíquo átono não está devidamente colocado. Qual está errado aqui? Nada disse-me meu chefe. Nada, eu já sei que é o quê? Um pronome indefinido, não é isso? Se é pronome indefinido, ele vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele e ele terá de vir antes do verbo. Então, o correto seria nada me disse. Então, aqui está errada a alternativa A. Meu chefe não me disse. Palavra negativa está correto aqui. Nunca, palavra negativa de novo está correto aqui. Palavra negativa de novo está correto aqui. Ela vai atrair o pronome para perto dela e ele virá antes do verbo. Olha aqui, palavra negativa atrai o pronome para perto dela. Ele sempre é o quê? Um advérbio. Se é advérbio, eu já sei, vai atrair o pronome para perto dele, ele virá antes do verbo. Ele sempre nos deixa. Descarto, descarto. A única errada é o quê? Pronome indefinido ou palavra negativa vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo, vai atrair para perto dele, o pronome vem antes do verbo. Então, nós temos um caso obrigatório de próclise. Show de bola, companheiros?